seminário, Isaac falou que não precisava Eu mais. gostaria da gravação depois. Tá bom, então vou deixar gravado. Então, deixa Tudo bem. gravando, por Só a favor. sua, viu, Carla? Porque dá muito trabalho depois de fazer. Eu esqueci, achei que estava já no sentido de gravar. Mas vamos lá, então. Então, a gente está na defesa de seminário da aluna Carla Assis. Mas não é só Carla Assis, é Carla, Alessandra, né? Isso, Já não sei mais o nome todo. Carla Alessandra Silva de Assis. Silva de Assis. Isso. Então, que tem como orientadores a doutora Mariana Souza, o doutor Leonardo Lima, e a banca é composta por mim, Clélia Cristina Mello Cibomir da Costa e Rita Machado. Bom, o título é As Contribuições da Arte-Terapia para a Promoção da Saúde de Professores ou Professoras da Rede Pública Estadual de Ensino no Rio de Janeiro, relato de experiência. Então, podemos começar. Então, vamos lá, né? Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Carla Assis, sou aluna do mestrado da EBS, na linha de pesquisa em Ciência e Arte, orientada pela professora doutora Mariana Souza e o professor doutor Leonardo Lima. O tema ela já foi falado, né, pela professora Clélia. Eu sou formada pela Escola de Belas Artes da UFRJ e possuo algumas especializações, entre elas a arte-terapia. E me formar em arte-terapia, né, foi a realização de um dos meus grandes sonhos, e desde o primeiro dia de aula do meu processo de formação em arte-terapia, eu já manifestei o interesse de trabalhar exclusivamente com o público do magistério. Até porque o tema da minha pesquisa ele me toca diretamente, porque eu sou professora de arte da rede estadual de ensino há 20 anos e atualmente readaptada por questões de saúde. Pode passar, Laura. Então, nessa pesquisa, eu parto do reconhecimento de que o adoecimento docente ele tem se intensificado progressivamente, né? Especialmente pela sobrecarga física e emocional, a questão da desvalorização profissional, as fragilidades nas políticas públicas, sobretudo na questão da falta do cuidado com o magistério. A gente não pode esquecer que a precarização da educação pública ela é um projeto de poder que é histórico, né? Então, diante desse cenário, eu proponho investigar a arte-terapia como uma prática integrativa capaz de oferecer escuta ativa, acompanhamento, o acolhimento, né? Reflexões sobre a saúde de professores e professoras da rede básica de ensino. Nesse sentido, eu trago como questão norteadora de que maneira a arte-terapia ela pode contribuir para o bem-estar emocional de docentes da rede pública e estadual do Rio de Janeiro. Pode passar, Laura. Então, o objetivo central da minha pesquisa é de analisar uma experiência do uso da arte como promotora da saúde mental de docentes da educação básica à luz da legislação, e para isso eu realizo três movimentos principais. O primeiro é examinar a legislação educacional brasileira e suas implicações na efetivação do direito ao cuidado de profissionais da educação. O segundo é compreender como a arte-terapia ela foi aplicada em um grupo de docentes da educação básica. E o terceiro, propor atividades com base na arte-terapia que possam ser utilizadas nas escolas como forma de promoção de saúde docente. Pode passar. No meu referencial teórico, eu organizo em três eixos principais. Falo sobre um breve histórico, né, da formação docente no Brasil, saúde, trabalho e docência, desafios contemporâneos, a arte-terapia e suas contribuições para a promoção da saúde e o bem-estar. Então, no meu primeiro eixo, eu faço um breve histórico sobre a formação docente no Brasil, e ele evidencia, né, de como a profissão ela foi construída dentro de um processo de controle e dominação, precarização, desvalorização, desde o período colonial até a contemporaneidade, e essa trajetória ela nos ajuda a compreender de que forma, né, o trabalho ele continua sendo fragilizado e que isso impacta diretamente na saúde de quem trabalha no chão da escola.
No meu segundo eixo, eu primeiro trago o conceito de saúde da OMS, faço críticas em relação a isso, também trago o conceito por uma perspectiva de sujeitos biopsicossociais, de que o bem-estar e a saúde é uma interação entre os fatores sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais. Abordo a questão do adoecimento como reflexo dessa precarização, que é uma herança histórica, de desvalorização, né? Falo também sobre a sobrecarga profissional, emocional, baixos salários, depressão, ansiedade, LER, estresse, burnout, como expressão de um sistema que desumaniza os sujeitos. E, para isso, eu trago também a questão da gente trazer esse debate, né, como uma urgência de estabelecer tanto estratégias para justamente reduzir o impacto desse problema. A gente sabe que as questões da educação, da precarização, né, e do adoecimento docente é uma questão estrutural, a gente não vai reduzir, tá? Quer dizer, a gente não vai resolver, mas ter proposta que a gente possa reduzir esse impacto de adoecimento, né? E no meu terceiro eixo, eu apresento a arte-terapia como campo capaz, né, de promover a saúde e o bem-estar, né? A arte, ela entra como uma linguagem terapêutica, capaz de possibilitar e proporcionar a escuta, a expressão emocional e a ressignificação de experiências traumáticas. Pode passar. Laura? E aí eu falo um pouquinho sobre a arte-terapia, né? Então, a arte-terapia ela é uma prática que se sustenta em fundamentos teóricos com base multidisciplinar, multicultural e transdisciplinar. Isso quer dizer que ela não pertence a uma única área, ela agrega diversos saberes e integra conhecimentos da psicologia, da educação, da arte, saúde coletiva e abordagens culturais diversas. Ela foi influenciada pela Nise da Silveira, que ela foi pioneira no movimento de arte-terapia no Brasil e também ela foi pioneira na luta antimanicomial. Tá? É, é, Em relação às outras terapias tradicionais, a arte-terapia ela se utiliza de modalidades expressivas em múltiplas linguagens, né? Como a pintura, a modelagem, a dança, a escrita, a música e muitos outros, né? O foco não é o resultado, tá? E sim o processo de como as pessoas elas vão se organizar, experimentar e expressar as suas ideias e emoções através dos materiais, né? Na arte-terapia existem três correntes teóricas principais, que é psicanalítica, gestáltica e junguiana. Eu sou da corrente junguiana, é indicada para todas as idades, desde que seja com acompanhamento com um profissional capacitado, que é o arte-terapeuta. E a gente entra num problema em relação a isso, porque muitos profissionais eles se apropriam do termo arte-terapia em suas práticas. Embora a arte ela tenha um potencial terapêutico, aplicar qualquer atividade de arte não é arte-terapia, porque a arte-terapia ela possui métodos, e esses métodos eles são adaptados, né, às idades, a cada indivíduo e também aos grupos, os coletivos, né? Isso envolve observar as demandas, selecionar os materiais específicos que vão precisar ser trabalhados com aqueles sujeitos ou com aquele grupo e construir um ambiente que seja propício e seguro para a experimentação desse processo. Os benefícios da arte-terapia são expressão dos sentimentos, ampliação da atenção, criatividade, concentração, melhora na coordenação motora, equilíbrio físico, mental, espiritual, fortalecimento das relações interpessoais e da comunicação. Pode passar, Laura. Então, no meu percurso metodológico, primeiro eu gostaria de sinalizar que eu precisei mudar a metodologia do meu projeto original, mas depois eu falo sobre isso. Então, a minha abordagem da minha pesquisa ela é qualitativa, né?
E essa investigação ela se desenvolve em três frentes, né? A primeira, a revisão de literatura, que sustenta o estudo conceitual e teórico. Na segunda etapa, consiste no relato de experiência, da qual eu analiso, né, a aplicação da arte-terapia num grupo com professoras da rede básica de ensino. E a terceira corresponde à pesquisa dedicada à análise da legislação e de documentos institucionais que tratam da valorização profissional docente. Pode passar, Laura. E aí eu começo, né, com o meu relato de experiência, né, contando um pouquinho sobre o grupo da arte-terapia, né? Então, a descrição dos procedimentos da ação investigativa. Então, essa atividade ela foi desenvolvida em 33 sessões, realizadas no ano de 2023, toda quarta-feira, no horário entre 10 e 13 horas. O local, a sede da Regional 5 do CEP, que é o sindicato da categoria, que fica localizada na Rua Manaí 180, no bairro de Campo Grande, o bairro onde eu moro. E o público participante foram 7 professoras da rede estadual, com faixa etária entre 40 e 55 anos, tá? Todas foram voluntárias nesse projeto, e como eu falei anteriormente, a arte-terapia, ela possui um método, né? E o método que eu utilizei foi o protocolo da professora Ângela Filippini, que ela é referência na pesquisa em arte-terapia no Brasil e reconhecida internacionalmente. Ela foi a minha professora no processo de formação, e esse grupo ele foi dividido em 3 ciclos, né? O ciclo diagnóstico, o ciclo de estímulos geradores e o ciclo autogestivo. Pode passar, Laura. No ciclo diagnóstico, ele por si só ele já fala que ele vai diagnosticar. Na arte-terapia é como se fosse uma anamnese para a gente identificar o que precisa ser trabalhado nesse grupo, tá? Então, ele é um ciclo exclusivamente voltado para experimentação de materiais e técnicas. Eu não posso influenciar com outros elementos. Um exemplo, eu não posso levar música com letra, eu não posso levar textos, eu não posso levar qualquer outro elemento que vai influenciar nesse processo. Então, esse ciclo ele foi dividido em 12 sessões, com diversas técnicas e materiais, que foi de colagem à fotografia, tá? Pode passar, Laura, por favor. E o segundo ciclo, o ciclo de estímulos geradores, né, ele aprofunda a organização dessas informações levantadas no ciclo diagnóstico, né? Nessa etapa, a gente vai introduzir os temas, a música, textos e outros recursos que fossem apropriados para o trabalho no grupo. Especificamente, esse grupo eu precisei trabalhar com a questão da autoestima. Por quê? Todas professoras extremamente potentes, capazes, proativas, porém cuidadoras. Priorizavam o trabalho, cuidavam da família, cuidavam dos amigos, cuidavam dos afazeres domésticos, porém elas esqueciam de cuidar de si mesmo, tá? Então, nesse ciclo também foi desenvolvida em 12 sessões, e todas as atividades que foram feitas foi justamente voltada para essa questão da autoestima e do cuidar de si mesmo, tá? E diferente do ciclo anterior, nesse ciclo foi construído semanalmente de acordo com os estímulos que elas apresentavam para mim. Tem uma outra observação que eu gostaria de falar, que quando existe uma materialidade, né, um desenho na arte-terapia, as pessoas acham que nós, arteterapeutas, que vamos assim, falar sobre aquela produção, né? Identificar. Não. Quem faz isso são os próprios clientes, as próprias pessoas. O que aquele símbolo ele deseja dialogar com o meu inconsciente, com o meu consciente? Pode passar, Laura.
No terceiro ciclo, que é o autogestivo, é um ciclo trabalhado para justamente dar mais autonomia, né, para os participantes. Então, nesse momento, eu saio de percurso, eu fico só na observação e elas mesmo que vão mediar o processo. Inclusive, a gente utiliza um termo que é o desmame, né? O desmame do grupo, que é justamente a preparação para o fechamento do grupo. Nesse caso, o ciclo ele foi dividido em 8 sessões. Todas essas atividades que foram desenvolvidas foram escolhidas pelas participantes e elas aplicaram essas atividades. Lógico que eu estava ali para ajudar em mediar o processo. E nós também, geralmente, no terceiro ciclo, a gente tem um passeio externo, a gente sai de dentro do setting terapêutico para justamente fazer alguma atividade externa e contemplar alguma produção cultural. Pode passar, Laura. Nos resultados preliminares, né, eu trago como seção a arte como ferramenta de expressão, autoconhecimento e transformação desse relato de experiência, né, e foram identificadas, né, na prática arte terapêutica 6 dimensões, né, a primeira, o processo criativo, expressão espontânea, ausência de julgamento. Esse grupo era extremamente perfeccionista, e isso acabava dificultando um pouco o processo, né, das atividades. No momento em que elas se sentiram acolhidas e pertencentes ao grupo, elas começaram a sim, se soltar um pouco, não ficar tão engessadas, né? Claro que elas permaneceram ainda muito críticas, sim, permaneceram, mas o processo ele foi acontecendo com maior fluidez. Simbologias emergentes. Isso na arte-terapia ele é muito importante, porque os símbolos que surgem nesses processos é justamente a indicação daquilo que a gente precisa trabalhar dentro do processo arte-terapêutico, tá? Então, os símbolos que foram surgindo, né? A árvore, o sol, o girassol, a borboleta, elementos da floresta e do campo e a cor amarela. Então, esses símbolos, eles refletiam a memória, a necessidade de fortalecimento e leveza e estabilidade. As respostas emocionais, relações diante dos materiais. Os materiais, eles podem causar tanto conforto quanto desconforto. Isso é uma outra coisa que a gente também observa, porque os materiais que causam desconforto são justamente aqueles que a gente precisa trabalhar no setting terapêutico, tá? Então, as sensações que elas tiveram, né? Tranquilidade, incômodo, descoberta ou entusiasmo, né? Um exemplo de incômodo de materiais. Elas ficaram extremamente incomodadas com os materiais que envolviam linha e agulha, a costura, o bordado e o tear. Então, isso trouxe muito desconforto, tá? Um que trouxe entusiasmo, né? Que foi uma das primeiras atividades que eu fiz, a bolinha de sabão colorida, né? Então ali era um grupo de jovens senhoras e no momento em que aconteceu a mágica, elas se tornaram meninas, se permitiram brincar, a ser crianças. Dimensões sensoriais e ressignificação, textura, cores e estímulos corporais, né? Espaço para novas percepções, até porque coisas que elas não percebiam antes, elas tiveram essa capacidade de perceber e olhar coisas que estavam externas e coisas que estavam internas, isso em relação a elas mesmas, né? Reorganização das experiências difíceis, a terapia ela existe para a gente reorganizar as nossas questões, os nossos problemas, a gente não vai curar, e sim aprender a lidar com essas questões, né? Transformação pessoal e coletiva, o fortalecimento da autoestima e os vínculos afetivos, né? Inclusive, a gente teve uma sessão em que elas mesmas começaram a pontuar o que conseguiam enxergar de diferente nas outras colegas e nelas mesmas, né? E o espaço de acolhimento
mais disponível para as trocas honestas, né? Isso acabou impactando na questão mesmo do próprio trabalho, tá? Colaboração, criação compartilhada, né? Então, produções coletivas, modo de trabalhar em conjunto, cooperação, pertencimento, construção em conjunto, né? Eu apresentava a atividade, apresentava os materiais e elas mesmas se organizavam, elas mesmas se ajudavam. Pode passar. Resultados preliminares, que também foi uma observação, né? A questão das contribuições, né? Tanto na vida pessoal, profissional e educacional. O desenvolvimento pessoal, elas tiveram acesso a camadas do inconsciente, memórias, emoções reprimidas, traumas e desejos. Tudo isso foi conversado no setting terapêutico, né? No momento das partilhas. Reconexão com a criança interior, o fato delas se permitirem a não ser mais aqueles personagens do dia a dia, que ali elas tinham o momento de ser quem elas queriam ser. Reconhecimento do próprio limite, respeito com o próprio ritmo, até pelo fato, né, de serem mulheres extremamente comprometidas e responsáveis, elas ficavam muito aprisionadas a essas questões, né? Então a gente utilizou muito um termo e que está tudo bem. Não consegui fazer isso, tá tudo bem. Eu não consegui dar conta disso no prazo, e tá tudo bem, tá? Reorganização das emoções e experiências difíceis, né, que já foi falado, a questão do autocuidado, o acolher a si mesmo, né, que elas passaram a cuidar, sim, de tudo que estava fora, todos os afazeres, mas elas começaram a se perceber e a cuidar de si mesmo. No desenvolvimento profissional, elas tiveram uma reflexão sobre as suas práticas docentes, né? O posicionamento mais aberto, sensível, assertivo e atento. Eram mulheres que muitas das vezes não conseguiam se posicionar, não conseguiam dizer não, e elas começaram a rever, né, e conseguir se posicionar. Melhoras na relação de trabalho, tanto com alunos quanto com os colegas. Identificação, elas conseguiram identificar aquilo que as motivava e aquilo que também trazia desgaste. Liberdade para criar e implementar novas práticas pedagógicas, né? Até porque elas começaram a se apropriar das atividades, né, que a gente fazia no setting terapêutico e levar isso não só para a vida, mas também na vida pessoal, mas também para a vida profissional. No desenvolvimento educacional, elas ampliaram o repertório expressivo, até porque tiveram N possibilidades de experimentação, desenvolver o olhar transformador sobre o seu papel no território educacional, a questão da autossabotagem, de se sentir incapaz, de não se sentir tão boa. Então, elas começaram a perceber da sua importância dentro desse território, o uso da arte como mediadora no processo pedagógico e planejamento das aulas mais criativas e acolhedoras. Então, como eu falei anteriormente, muitas tiraram práticas que a gente usava dentro do setting terapêutico e levava para a vida pessoal. Um dos exemplos é SC, professora de educação física, né? Então ela gosta muito de levar os alunos para a quadra. Então, assim, você trabalhar com adolescente, né? Esporte, aquela agitação. Então, antes dela fazer qualquer atividade, né, das práticas da sua aula, ela começou a fazer atividade de relaxamento, de respiração, fazer yoga com os alunos e depois partia para a aula. Pode passar, Laura. Então, nas minhas considerações preliminares, né, eu primeiro falo sobre a questão desse descompasso entre o que está na lei e a realidade docente, né, a questão da desvalorização, que ela impacta diretamente no processo de ensino-aprendizagem, a precarização, ela aumenta a desigualdade educacional e social,
Para falar sobre a questão do adoecimento, eu trouxe uma citação de Bell Hooks, que diz assim: ensinar exige coragem e compromisso com autocuidado, pois um professor emocionalmente fragilizado dificilmente sustentará relações pedagógicas transformadoras. Então, uma pessoa doente, ela não consegue transformar nem a própria vida, a dirá transformar a vida da sociedade. E aí entra a arte, né, como recurso concreto de saúde, de cuidado de saúde mental, tá? Não estou trazendo isso como uma forma romantizada, né? E para a gente construir uma educação de qualidade e humanizada, exige relações respeitosas e o problema não é um caso isolado, né? Esse é o problema de todos nós enquanto corpos políticos, né? E Conceição Evaristo, ela nos lembra, né, que a nossa escrevivência, não se faz no silêncio, né? Ela é um registro histórico e que ninguém pode calar. E ninguém pode calar sobre esse processo, né, de precarização e de adoecimento dos professores da educação pública. Pode passar, Laura. No meu cronograma, eu estou em fase, eu acho que quase em fase final, pretendo terminar tudo, né? A minha análise de dados e a minha escrita até fevereiro, tá? Eu estou com um artigo para fazer os últimos ajustes, né? Para publicar em revista agora. A minha defesa eu pretendo fazer até o dia 15 do mês de junho do ano que vem, né? Completando o meu ciclo mesmo dentro do cronograma. Pode passar, Laura. Algumas produções que eu fiz ao longo desse percurso. Então, eu participei do workshop na semana acadêmica, em 2024, apresentei trabalho no 8º N Ciência, também ministrei um mini curso no mesmo evento, um projeto que foi desenvolvido por mim e pelo meu co-orientador na escola, né, o Exporeja, que é um projeto que foi indicado para premiação pela Secretaria de Estado de Educação. O 15º EMPEC também eu apresentei trabalho, fiz um workshop na FAETEC com parceria com colegas daqui da EBS, e esse workshop ele vai se transformar em um artigo, um relato de experiência. Também trago, né, esse artigo que eu vou publicar agora na revista. Inclusive, eu estou com um artigo já na fila, que é sobre a aula da professora Clélia, que eu gostaria de materializar, até porque na arte-terapia a gente não só ressignifica sentimentos, a gente também ressignifica os materiais, e eu pretendo fazer um diálogo, né, entre a arte-terapia e a educação ambiental para a saúde. Pode passar? Eu coloquei algumas referências, não coloquei todas, para a minha apresentação ela não ficar muito grande. Pode passar, Laura?